Bem-vindos a uma viagem no tempo, ao verão incandescente de 1966. Imaginem o lendário estádio de Wembley, onde 96 mil espectadores prenderam a respiração, onde a rainha Elizabeth II assistiu e onde a seleção inglesa, com suas tradicionais camisas vermelhas, escreveu o conto de fadas mais belo da história do futebol inglês. Com seu estilo de jogo Maravilhas Sem Asas, sob o toque mágico de Sir Alf Ramsey, eles conquistaram o prestigioso troféu Jules Rimet. Mas hoje, não falaremos apenas de glória. Vamos desvendar os bastidores da vida por trás dessa glória. Mais de meio século se passou. O que aconteceu com aqueles garotos? O destino foi generoso ou cruel com eles? Vamos ouvir a história da geração de ouro do futebol inglês em 1966. Gordon Banks. Mãos de asfalto e um destino cruel. Naquela época, Gordon Banks, então com apenas 28 anos, estava no auge de sua carreira. Ele era mais do que um goleiro, era uma muralha, o pilar mental mais sólido que a Inglaterra já teve. Em Campbell, em 1966, Banks jogou em todas as 6 partidas, mantendo o gol intacto em 4 dos 4 primeiros jogos e sofrendo apenas 3 gols em todo o torneio. Sua incrível compostura, posicionamento preciso e reflexos soberbos o tornaram o Banco da Inglaterra, o lugar mais seguro para se depositar sua confiança. Após conquistar a Copa do Mundo, Banks continuou a fazer história com uma defesa espetacular contra a cabeçada de Pelé na Copa do Mundo de 1970, uma defesa apelidada de a defesa do século. Sua carreira estava no auge quando a tragédia o atingiu. Em um fatídico domingo de 1972, um terrível acidente de carro o deixou cego do olho direito. De herói no ápice do futebol mundial, Banks foi forçado a se aposentar com imenso pesar. Mas sua vida não terminou aí. Com extraordinária força de vontade, Banks continuou jogando futebol nos Estados Unidos, apesar de sua deficiência física, e mais tarde tornou-se um dedicado embaixador do futebol e de atividades beneficentes, especialmente apoiando pessoas com Alzheimer. Ele viveu uma vida simples, sem culpar o destino, e sempre manteve o sorriso gentil de um cavalheiro. No entanto, essa jornada gloriosa e determinada teve que chegar ao fim. Em 12 de fevereiro de 2019, Gordon Banks faleceu enquanto dormia, aos 81 anos. Sua morte deixou um enorme vazio na memória de seus fãs. Martin Peters, o fantasma, estava à frente de seu tempo. Aos 22 anos, Martin Peters foi descrito pelo treinador Alf Ramsey como um jogador 10 anos à frente do seu tempo. Ele era um meio-campista completo, capaz de se movimentar sem a bola como um fantasma, surgindo repentinamente na área para marcar. Foi Peters quem marcou o gol da vitória na final por 2-1, um gol que demonstrou sua excelente visão tática. A carreira de Peters floresceu posteriormente e ele alcançou grande sucesso com o Tottenham e o Norwich. Ele era um profissional exemplar, tranquilo e reservado. Fora de campo, escolheu uma vida isolada, longe da agitação da mídia, aproveitando o tempo com a família e viagens de caravana. Contudo, em seus últimos anos, Peters não conseguiu escapar da maldição do time de 1966, a doença de Alzheimer. Ele gradualmente esqueceu seu passado glorioso, vivendo sob os cuidados de sua esposa. Em 21 de dezembro de 2019, Martin Peters faleceu aos 76 anos, levando o segredo de seu fantasma para a vida após a morte. Geoff Hurst, o grande dublê e a testemunha suprema. Antes do início do torneio, Geoff Hurst, 24 anos, era apenas a segunda opção. Mas o destino o escolheu quando Jimmy Greaves se lesionou. E o resto é história. Hurst se tornou o primeiro e único jogador a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo, um recorde que durou 56 anos até ser igualado por Mbappé. Seu chute divino e sua frase imortal. Eles pensaram que tinha acabado, mas agora acabou. Tornaram-se sinônimos de seu nome. Hoje, aos 82 anos, Sir Geoff Hurst ainda está lá, lúcido e saudável. Ele é o único membro sobrevivente daquele time titular. Tornou-se o guardião da lenda, viajando por todo o mundo para contar histórias de seus companheiros de equipe falecidos. Embora seus cabelos estejam brancos, seus olhos ainda brilham quando ele fala sobre a final de Wembley de 1966. Ele vive não apenas para si mesmo, mas também para a memória de seus irmãos falecidos, a última testemunha viva de uma lenda. Alan Ball, um coração sem pulmões e uma chama que se extinguiu prematuramente.
Alan Ball é o jogador mais jovem da equipe, com apenas 21 anos. Com suas meias curtas características e energia inesgotável, Ball é um incansável jogador no meio-campo. Eleito o melhor em campo por muitos especialistas, jogou sem parar durante os 120 minutos, criando inúmeras chances e atrapalhando o jogo do adversário. Após 1966, Alan Ball continuou sua brilhante carreira no Everton e no Arsenal. Ele então se tornou treinador, uma carreira marcada por altos e baixos, mas sempre mantendo sua paixão. Ball era uma pessoa muito emotiva, que valorizava muito sua medalha de ouro da Copa do Mundo e a amizade com seus ex-companheiros de equipe. Ele escolheu uma vida simples, amando sua família e desfrutando da companhia de seus filhos e netos. Mas o destino foi cruel. Numa noite de abril de 2007, enquanto tentava apagar um pequeno incêndio no jardim, o coração do homem sem pulmões parou de bater. Alan Ball morreu subitamente aos 61 anos, vítima de um ataque cardíaco. Ele foi o segundo membro da lendária equipe a falecer, depois de Moore, deixando para trás uma dor imensurável pela perda de um talento apaixonado que sempre se entregou por completo até o último instante. Jack Charlton, a girafa e seu amor pelos irlandeses. Jack Charlton, número 31, irmão mais novo de Bobby Charlton, é um zagueiro alto e de jogo duro. Ele é uma verdadeira rocha, disposto a fazer o trabalho mais árduo para proteger o gol. Se Bobby era um artista, Jack era um guerreiro trabalhador, alguém que nunca desistia. A carreira de Jack Charlton após a aposentadoria foi igualmente brilhante à sua maneira. Ele se tornou um técnico lendário da Seleção Nacional da República da Irlanda, levando-a a conquistas sem precedentes. Era carinhosamente conhecido como Big Jack pelo povo irlandês, e chegou a receber o título de cidadão honorário. Jack era um homem direto, franco e bem-humorado, sempre fiel a si mesmo onde quer que estivesse. Nos últimos anos de vida, Jack se aposentou em sua cidade natal, Northumberland, e dedicou-se à pesca. Mas então, um linfoma e a demência o atingiram. Infelizmente, muitos membros da turma de 1966 sofreram de demência. Em 10 de julho de 2020, Jack Charlton faleceu aos 85 anos. Apenas alguns meses antes da morte de seu companheiro de equipe, Nobby Stiles, Big Jack se foi, deixando um enorme legado tanto na Inglaterra quanto na Irlanda. Nobby Stiles, o gigante desdentado e a dança dos deuses imortais. Com apenas 1,68 metros de altura, sofrendo de miopia severa e tendo que remover sua dentadura frequentemente antes de cada partida. Nobby Stiles, de 24 anos, não tem a aparência de um jogador de futebol, mas não se deixe enganar pelas aparências. Ele é um caçador formidável, um escudo de aço que elimina qualquer obstáculo à frente da defesa. A marcação cerrada de Stiles sobre o astro português Eusébio na semifinal tornou-se um exemplo clássico de arte defensiva. Após a final, a imagem de Nobby Stiles dançando no gramado de Wembley com o troféu na mão e um sorriso banguela tornou-se um símbolo da mais pura alegria. Mas sua vida depois disso foi repleta de tristeza. Após se aposentar, ele enfrentou muitas dificuldades financeiras, a ponto de ter que vender sua preciosa medalha da Copa do Mundo para sustentar sua família. Foi o sacrifício silencioso de um homem que sempre colocou a família acima da fama. Nos últimos anos de vida, Stiles também sofreu de demência e câncer de próstata, doenças que se acredita serem consequências de suas corajosas cabeçadas no passado. Ele viveu uma vida reclusa, cuidado por sua amada família. Em 30 de outubro de 2020, Nobby Stiles faleceu aos 78 anos. Ele se foi, mas sua dança despreocupada e seu sorriso banguela permanecerão para sempre como o mais belo símbolo do futebol. Roger Hunt, o assassino silencioso e a celebração inacabada. Roger Hunt, de 27 anos, foi um parceiro valioso para Bobby Charlton e Geoff Hurst. Ele era um atacante trabalhador, humilde e incrivelmente eficaz. Na final, quando o chute de Hurst bateu no travessão e saiu, em vez de correr para o rebote, Hunt se virou para comemorar, convicto de que era gol. Aquele momento demonstrou sua crença inabalável. Uma grande lenda do Liverpool antes da era de Rush ou Dalglish, Hunt juntou-se aos negócios de transporte da família após a aposentadoria e levou uma vida bastante reservada. Foi condecorado com o título de cavaleiro por suas contribuições ao futebol e à filantropia. Roger Hunt sempre foi um homem humilde, dedicado e respeitável. Após uma longa batalha contra a doença, Roger Hunt faleceu em 27 de setembro de 2021, aos 83 anos. Ele deixou um legado de gols decisivos e a imagem de um cavalheiro na área.
Ray Wilson, o irmão mais velho e a inesperada virada de jogo. Ray Wilson, então com 31 anos, era o jogador mais velho do time titular. Calmo e experiente, ele era o cérebro da ala esquerda. Ao contrário dos jogadores mais jovens e extrovertidos, Wilson jogava futebol com inteligência, sempre no lugar certo e na hora certa para resolver problemas. Ele era uma fonte de apoio moral, um irmão mais velho guiando os jogadores mais jovens rumo à glória. No entanto, a vida de Ray Wilson após se aposentar do futebol tomou um rumo inesperado. Em vez de se tornar treinador ou comentarista, como muitos de seus colegas, Wilson optou por se afastar completamente dos holofotes. Ele se tornou um agente funerário. A imagem do ex-campeão mundial agora dirigindo silenciosamente um carro funerário, despedindo-se respeitosamente do falecido, representa um contraste filosófico com a vida humana. Ele encontrou paz em ajudar os outros em seus momentos finais. No entanto, em seus últimos anos, Wilson enfrentou um adversário invisível e cruel, a doença de Alzheimer. A enfermidade gradualmente roubou as memórias do herói, fazendo-o esquecer até mesmo os momentos gloriosos em Wembley. Em 15 de maio de 2018, Ray Wilson faleceu aos 83 anos. Embora sua memória tenha se desvanecido, seu nome ficará para sempre gravado na história do futebol inglês. Bobby Charlton, o grande cavalheiro e a dor de Munique. Bobby Charlton, com 28 anos, era a alma, o coração e a classe da seleção inglesa. Mas poucos sabiam que, por trás daqueles chutes potentes e passes belíssimos, se escondia uma alma marcada pela tragédia. Ele sobreviveu ao desastre aéreo de Munique em 1958, onde perdeu muitos companheiros de equipe. Essa dor transformou Bobby Charlton em um homem quieto, humilde e responsável. Em 1966, ele conquistou a Bola de Ouro Europeia, consolidando sua posição como um craque. Pelo resto da vida, Sir Bobby Charlton tornou-se o maior embaixador do futebol inglês e do Manchester United. Dedicou sua vida à caridade e ao desenvolvimento do futebol juvenil. Sempre se apresentava elegante, mas seus olhos ainda carregavam um toque de tristeza do passado. Ele foi uma ponte entre gerações, um símbolo de renascimento das cinzas. Mas o tempo acaba por alcançar até o corredor mais rápido. Nos seus últimos anos, Sir Bobby também lutou contra a demência. Na manhã de 21 de outubro de 2023, Sir Bobby Charlton faleceu pacificamente rodeado pela sua família, aos 86 anos. A sua morte marcou o fim de uma era, e todo o mundo do futebol curvou a cabeça em despedida a uma lenda imortal. George Cohen. Exercícios com a mão direita e a guerra silenciosa. Aos 26 anos, George Cohen personificava dinamismo e lealdade. Apesar de ser lateral direito, o estilo de Cohen era notavelmente moderno, com incansáveis arrancadas pelas laterais, apoiando eficazmente a sólida defesa da Inglaterra. Ao longo de sua carreira, jogou por apenas um clube, o Fulham. Naquele ano, em Wembley, as arrancadas de Cohen ditavam o ritmo dos ataques, poderosas e decisivas. No entanto, a vida de George Cohen após a glória na Copa do Mundo foi marcada por uma série de duros desafios de saúde. Sua carreira terminou prematuramente aos 29 anos devido a uma grave lesão no joelho. Fora de campo, ele também enfrentou uma batalha de vida ou morte quando foi diagnosticado com câncer de intestino na década de 1970. Com o mesmo espírito de luta tenaz que demonstrou contra a Alemanha, ele triunfou sobre a morte não uma, mas 3 vezes. Após se aposentar, Cohen viveu uma vida simples, porém significativa. Tornou-se um ativista ativo, vendendo suas medalhas de campeão para arrecadar fundos para seu próprio sustento e dedicando o resto da vida à arrecadação de fundos para pesquisas sobre câncer e demência, doenças que afligiam seus companheiros de equipe. Ele era um herói discreto, sempre lutando pelos direitos dos ex-jogadores. Mas, no fim, o coração desse guerreiro precisava descansar. George Cohen faleceu em 23 de dezembro de 2022, aos 83 anos, levando seu sorriso gentil para estar com Deus. Bobby Moore, o líder carismático e sua solidão nos últimos anos de vida. Aos 25 anos, Bobby Moore ostentava a abraçadeira de capitão com a postura de um verdadeiro cavalheiro. Ele não usava a força bruta para ganhar a bola, mas sim a inteligência. Sua calma, curvando-se na área em meio ao caos da final, era a prova de sua compostura e elegância. A imagem dele enxugando as mãos no paletó de veludo antes de cumprimentar a rainha era a personificação da cortesia. No entanto, a vida do grande capitão após a aposentadoria foi uma tragédia.
Ele foi cruelmente esquecido pelo futebol inglês. Moore lutou para encontrar um emprego digno como treinador, mas foi repetidamente rejeitado. Ele chegou a se envolver em um escândalo em 1970, falsamente acusado de roubar uma pulseira em Bogotá, uma mancha que levou muitos anos para apagar. DeRay. Ele se tornou perdido e solitário em seu dia a dia. Seus negócios faliram e seu casamento desmoronou. Ainda mais doloroso foi o fato de, aos 51 anos, ele ter descoberto que tinha câncer de intestino. Moore lutou contra a doença com bravura e discrição, assim como jogava, chegando a comentar partidas poucos dias antes de sua morte. Em 24 de fevereiro de 1993, Bobby Moore faleceu aos 51 anos. Sua morte prematura foi um grande choque, despertando o mundo do futebol inglês para a forma como as lendas são tratadas. Jimmy Greaves. O gênio esquecido e a redenção. Por fim, não podemos deixar de mencionar Jimmy Greaves, 26 anos. Ele era o melhor atacante da Inglaterra na época, mas uma lesão na fase de grupos lhe custou a vaga na equipe, que passou a ser ocupada por Geoff Hurst. Sentado nas arquibancadas, assistindo seus companheiros levantarem o troféu do campeonato, Greaves carregava a dor de um gênio que ficou para trás. Ele não recebeu uma medalha que só passou a ser concedida em 2009. E essa tristeza o levou ao alcoolismo após a aposentadoria. Mas Greaves ressurgiu das cinzas. Superou o alcoolismo. Tornou-se um dos comentaristas de televisão mais queridos da Grã-Bretanha, com um brilhante senso de humor. Encontrou paz e perdão. Sua vida foi uma história de colapso e renascimento. Em 19 de setembro de 2021, Jimmy Greaves faleceu aos 81 anos, encerrando uma vida tumultuada, porém gloriosa, de um dos maiores atacantes da história. Norman Hunter, o açougueiro com um coração bondoso. Aos 22 anos, Norman Hunter participou da Copa do Mundo como reserva de Bobby Moore. Embora não tenha jogado um único minuto durante todo o torneio, seu apelido A Mordida na Perna foi suficiente para incutir medo nos corações de seus adversários. Ele personificava o estilo de jogo agressivo e vigoroso que o Leeds United priorizava na época. Nos treinos, a ferocidade de Hunter obrigava os atacantes titulares a se esforçarem mais para manter suas posições. Após 1966, Hunter teve uma carreira brilhante no Leeds United, tornando-se um dos melhores zagueiros centrais da década de 1970. Era conhecido como um cara durão, pronto para enfrentar qualquer desafio. Mas, em nítido contraste com sua aparência rude em campo, Hunter era um homem afetuoso, bem-humorado e incrivelmente humilde fora dele. Após se aposentar, tornou-se um palestrante espirituoso e querido nas reuniões do clube. Dedicou o resto de sua vida a contar histórias, inspirar e preservar o amor pelo futebol em Yorkshire. No entanto, as tragédias da era moderna também o pouparam. Quando a pandemia da Covid-19 varreu o mundo, Norman Hunter foi uma das primeiras vítimas no futebol. Ele foi hospitalizado, causando ansiedade em milhões de fãs. E então, em 17 de abril de 2020, o coração do gentil açougueiro parou de bater aos 76 anos. Sua morte, em meio ao pânico global causado pela pandemia, tornou a dor ainda mais dilacerante. Jimmy Armfield, o capitão que nunca usou a braçadeira de capitão. A história de Jimmy Armfield, 30 anos, é triste, mas nobre. Antes da Copa do Mundo de 1966, ele era o capitão da seleção inglesa, o melhor lateral direito do mundo. Mas uma lesão cruel, pouco antes do torneio, tirou tudo dele, dando a oportunidade a George Cohen e a braçadeira de capitão a Bobby Moore. Durante todo o torneio, Armfield permaneceu nas arquibancadas, assistindo seus companheiros levantarem o troféu que ele deveria ter sido o primeiro a tocar. Sem uma palavra de reclamação, ele se manteve como uma fonte de apoio moral, incentivando seus companheiros de trás. Após se aposentar, Armfield provou ser uma figura influente. Tornou-se um técnico de sucesso, levando o Leeds à final da Copa da Europa em 1975. Mas seu maior legado reside em seu papel como comentarista. Com sua voz grave e intelecto aguçado, tornou-se a voz do futebol na rádio BBC por mais de 30 anos. Era respeitado não apenas por seu talento, mas também pelas nobres qualidades de um verdadeiro cavalheiro. Em seus últimos anos, Armfield lutou contra um câncer de garganta, mas manteve um raro espírito de otimismo. Em 22 de janeiro de 2018, Jimmy Armfield faleceu aos 82 anos. Ele foi homenageado por toda a nação, provando que, às vezes, a glória não está nas medalhas, mas em como enfrentamos a adversidade. Ian Callaghan, um cavalheiro respeitado nas arquibancadas do Kop.
Entre os jogadores reservas, Ian Callaghan, 24 anos, foi um dos poucos a conseguir tempo de jogo, atuando contra a França na fase de grupos. Um ponta trabalhador com um estilo de jogo simples, porém altamente eficaz, Callaghan foi uma ponte entre duas eras gloriosas do Liverpool. Ele possuía uma base física sólida e um estilo de vida profissional incrível, o que lhe permitiu jogar no mais alto nível até bem depois dos 40 anos. A carreira de Callaghan após 1966 foi ainda mais brilhante do que quando ele conquistou a Copa do Mundo. Ele detém o recorde de jogos disputados na história do Liverpool, 857 partidas. Ganhou 2 Copas da Europa e inúmeros outros títulos. Fora de campo, ele escolheu uma vida tranquila, longe de escândalos, fiel à imagem de cavalheiro pela qual era conhecido. Ele nunca recebeu um cartão vermelho durante toda a sua longa carreira, apenas um cartão amarelo. Hoje, aos 83 anos, Ian Callaghan ainda está lá, saudável e lúcido. Ele é presença constante em Anfield, servindo como embaixador e testemunha viva dos capítulos mais gloriosos dos Red Devils. Ele é uma ponte entre o passado e o presente, um exemplo de dedicação e lealdade inabaláveis. Peter Bonetti, o gato preto e o fantasma gigante. Peter Bonetti, 24 anos, chegou à Copa do Mundo como goleiro reserva, ofuscado pela imensa presença de Gordon Banks. No entanto, o talento de Bonetti é inegável. Apelidado de O Gato, ele é conhecido por seus reflexos extremamente rápidos e estilo natural de goleiro, sendo pioneiro no uso de arremessos laterais longos para ajudar os goleiros a controlar proativamente a área. O destino de Bonetti foi talvez o mais trágico entre os jogadores reservas. Na Copa do Mundo de 1970, quando foi titular no lugar do doente Banks, um erro na derrota contra a Alemanha Ocidental o assombrou pelo resto da vida, ofuscando sua brilhante carreira no Chelsea. Após se aposentar, passou um tempo trabalhando como carteiro na remota ilha de Mull para encontrar paz, antes de retornar ao treinamento de goleiros. Levou uma vida simples, sempre incomodado pela falta de reconhecimento que recebia. Em seus últimos anos, Bonetti também sofreu com a debilitante doença de Alzheimer. Ele faleceu em 12 de abril de 2020, aos 78 anos, poucos dias antes de seu companheiro de equipe, Norman Hunter. A morte do gato preto deixou muitos lamentando a perda de um talento excepcional que nasceu na época errada, um homem que poderia ter se tornado uma lenda ainda maior se não tivesse sido ofuscado por Banks. John Connolly, o pioneiro esquecido. John Connolly, 27 anos, foi titular na partida de estreia da Copa do Mundo de 1966 contra o Uruguai. Ponta talentoso do Manchester United e do Burnley, esperava-se que ele brilhasse. No entanto, após o empate em 0-0 na primeira rodada, o técnico Alf Ramsey decidiu mudar a tática, recuando os pontas e adotando a formação dos maravilhas sem pontas. Connolly tornou-se uma vítima dessa tática e não jogou mais nenhum minuto. A sensação de ser eliminado de um torneio logo no início era dolorosa. No entanto, Connolly nunca reclamou após sua glória. Ele continuou jogando e mais tarde abriu uma loja de peixe com batatas fritas em Lancashire. A imagem do campeão mundial fritando peixe para os clientes todos os dias é a prova mais clara da simplicidade da velha guarda de jogadores. Aqueles que jogavam por paixão, não por dinheiro. John Connolly viveu uma vida tranquila e feliz com sua família e sua pequena loja. Ele faleceu em 25 de outubro de 2012, aos 74 anos, vítima de câncer. Morreu em paz no momento em que se retirava para dar lugar à seleção inglesa vitoriosa daquele ano.